Boa tarde, meu nome é Victor Hugo Mendes de Souza. O tema do meu PIBIC é Distribuição Espacial do Ataque do Bicudo Algodoeiro em Lavoura de Algodão, e minha orientadora foi a professora doutora Cristina Schettino Bastos. O bicudo algodoeiro, também conhecido por antônimos grandes, é um inseto que infesta as estruturas reprodutivas das plantas de algodoeiro nas Américas e pode levar à queda, à perda total da fibra ou à perda parcial da fibra em formação. A distribuição da praga nas plantas localizadas em uma lavoura é pouco compreendida e essa informação é vital porque pode auxiliar na geração de medidas de manejo mais efetivas. Então, esse trabalho objetivou determinar o padrão de início e de evolução da colonização e da distribuição espacial do ataque do bicudo algodoeiro. Nós amostramos então a amostragem do número de adultos e das estruturas infestadas pela praga e presentes nas plantas. Ok, prosseguindo então para os materiais e métodos. Certo, então, os dados foram gerados para dois cultivos diferentes, um na época chuvosa e outro na época seca. Nós demarcamos 100 plantas de maneira equidistantes em cada cultivo, e as coordenadas x e y das plantas foram obtidas a partir da medição da distância dos pontos em relação às bordas das lavouras. Então, as plantas foram amostradas em 9 no cultivo da seca e 10 no cultivo da época chuvosa, em diferentes ocasiões, e em todas elas nós avaliamos a densidade da praga, das estruturas atacadas e das estruturas não atacadas. Os dados foram usados para gerar mapas digitalizados e nós utilizamos algumas variáveis, né? Entre elas porcentagem de botão atacado, maçã atacada, estrutura atacada e a densidade de antônimos grandes por planta. Certo. E para gerar esses mapas, nós empregamos o uso do programa GS, mais na versão 7.0. Certo. Então, através desse método, nós geramos 69 modelos, sendo 33 para a época seca e 36 para a época chuvosa. Desses modelos, 14 foram selecionados para cada período, sendo esses, os selecionados, os que apresentaram os valores de interceptação de curva mais próximos a zero. Conhecimento de inclinação da curva e coeficiente de determinação próximos a 1, e todos os modelos foram isotrópicos, ou seja, existe uma autocorrelação espacial seguindo a mesma em todas as direções. Em ambas as épocas, não houve a presença de maçãs e nem de antônimos grandes no estágio de botão floral. E não foi gerado nenhum modelo para essas variáveis por conta disso, né? Na época seca, os 14 modelos selecionados, 10 se ajustaram ao modelo gaussiano e 4 ao exponencial. E já na época chuvosa, 12 se ajustaram ao modelo exponencial e 2 ao esférico. Certo. Então, no total foram gerados 21 mapas, sendo 11 para a época seca e 10 para a época chuvosa. Porém, nós selecionamos 4 para cada estágio fenológico que melhor representassem os dados, para cada estágio de desenvolvimento também das plantas de algodoeiro. Então, durante o estágio de botão floral, como você pode ver no mapa, não se detectou a presença do inseto em ambas as épocas, tanto na época chuvosa quanto na época seca. E, além disso, as maiores porcentagens de ataque foram verificadas na fase de abertura de capulho, tanto para a época chuvosa quanto para a época seca. Você pode notar, olhando os mapas, que o ataque ele se inicia pelas bordaduras e depois ele vai se adensando para o centro da lavoura. Certo. Nós podemos concluir, então, que a distância mínima para ser adotada entre as amostras para avaliar a infestação, independente do estágio de desenvolvimento das plantas, deve ser de no mínimo 6 metros. E quando as plantas de algodão estiverem no estágio de botão floral, o monitoramento da praga deve se iniciar pelas bordas, enfocando a amostragem de estruturas reprodutivas infestadas e adotando como distância entre amostras entre 7 a 260 metros. Quando as plantas estiverem já nos estágios de florescimento inicial, florescimento tardio ou de abertura de capulhos, a amostragem deve enfocar as plantas do cultivo indistintamente, controlar a distância entre as plantas, as distâncias de amostragem entre as plantas, que podem variar entre 7 a 470 metros no estágio de florescimento inicial, de 12 a 435 metros no florescimento tardio e 6 metros no estágio de abertura de capulhos.
Eu gostaria aqui de agradecer a todos os colaboradores, ao PROIC e ao CNPq.